Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é sexta-feira, 14 de agosto. Tribunal de Contas monitora ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em relação ao cumprimento das determinações feitas na auditoria operacional nas unidades de conservação estaduais do bioma amazônico. As determinações estão contidas no acórdão número 5.644, julgado em 2013, quanto à situação de unidades de conservação estaduais no bioma Amazônia. O relatório de auditoria operacional foi produzido pela equipe de auditores do TCE e coordenado pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. O tribunal vai cobrar do governo do estado que sejam adotadas medidas efetivas de proteção dessas unidades de conservação. E isso vai envolver todo um conjunto de medidas. É fundamental, por exemplo, que os recursos da compensação ambiental sejam aplicados nas unidades de conservação, que a receita que a SEMA arrecada não seja retida ou desviada para outras finalidades, mas sim para os programas de gestão ambiental. A auditoria operacional foi realizada em 14 áreas de conservação, situadas na Amazônia Mato-Grossense. Foram identificados problemas como falta de investimentos para implementação das unidades, instalações abandonadas, invasão das áreas, desmatamento, assentamentos irregulares, entre outros. Algumas medidas já estão sendo adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Uma delas é a destinação de R$30 milhões para unidades de conservação. O Estado, dentro do PPA, por exemplo, nós destinamos cerca de 30 milhões. Nós temos alguns convênios firmados com o ARPA, que são de recursos do governo federal, recursos do Fundo Amazônia, que estão sendo destinados para garantir a implementação de algumas unidades de conservação. Algumas compensações ambientais de empreendimentos de alto impacto foram, na semana passada, destinados cerca de 30 milhões para que a gente possa viabilizar a elaboração de todos os planos de manejo das unidades de conservação de proteção integral do Estado, bem como fazer áreas de georreferenciamento e demarcação de 9 unidades. A Secretaria tem trabalhado para que a gente possa garantir a implementação dessas unidades e, ao mesmo tempo, cumprir com as recomendações do Tribunal de Contas. Em outubro, os auditores do TCE vão acompanhar em loco a implementação das ações da SEMA, para só então ser entregue o relatório. Já fizemos vários questionamentos à SEMA, recebemos a documentação e o plano de ações. Essa é feita a análise documental. E agora, em início de outubro, a equipe se desloca até a SEMA para acompanhar em cada setor a implementação dessas ações e fazer a análise também por meio de checklist, por meio de entrevista, de questionários, de observação em loco e de análise documental. O planejamento inicial é que esse relatório de monitoramento ele seja emitido em outubro de 2015. E o conselheiro nos passou que o objetivo dele é fazer o julgamento ainda este ano. TCE responde processo de consulta feita pela Cefaz em relação à prorrogação de contratos de obras inacabadas. O secretário de Estado de Fazenda, Paulo Brustolin, solicitou do TCE um parecer técnico sobre a possibilidade ou não de prorrogação de contratos referentes às obras inacabadas que eventualmente encontram-se vencidos. A Cefaz questionou ainda algumas possibilidades de fazer alterações quantitativas e qualitativas, independente da Lei Federal 866/93, com a intenção de promover economia e ampliar a eficiência. O parecer da consultoria técnica do TCE destacou que na prorrogação de contratos é necessário observar se existem justificativas objetivas quanto às causas do atraso na execução da obra, demonstração econômica e social dos prazos de execução e de vigência de contrato, novo cronograma para execução da obra,
manutenção das demais cláusulas do contrato e autorização do ente competente para celebrar o novo contrato. A conselheira substituta Jaqueline Jacobsen analisou o questionamento e o posicionamento técnico e fez algumas alterações. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos administrativos de obras públicas, permitindo-se que nos contratos de obras o prazo contratual seja superior em até 90 dias do prazo de execução para fins de recebimento. Número 2. A administração, em regra, deve providenciar as prorrogações autorizadas em lei e que se fizerem necessárias dentro da vigência dos ajustes. Número 3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou sustação do contrato, por fato atribuível à administração pública, ocorre a prorrogação automática do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada. Pleno analisa pedido de rescisão feito pelo ex-secretário municipal de Trânsito e Transporte de Cuiabá por atraso de envio de documentos ao sistema Geobras. O pedido de rescisão com efeito suspensivo foi proposto por Josemar Araújo Sobrinho, ex-secretário municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Cuiabá, atual Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana da capital, em face do julgamento singular da relatoria do conselheiro Domingos Neto, que entendeu como procedente uma representação interna. O processo questionado resultou em aplicação de multa no valor de 196 UPFs, em razão de irregularidades no envio de documentos e informações de remessa obrigatória ao sistema Geobras do TCE. O atraso é referente ao ano de 2011. Em sua defesa, o ex-secretário destacou que foi nomeado somente em agosto de 2011, não podendo ser responsabilizado pelas irregularidades ocorridas em período anterior. Ao analisar a defesa, a equipe técnica afastou a responsabilidade do interessado com relação às irregularidades do período de janeiro a julho de 2011 e, por consequência, a multa equivalente a 196 UPFs, restando ainda 60 UPFs a serem pagos. O Ministério Público de Contas teve o mesmo entendimento. O pedido de rescisão é da relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, representado na última sessão plenária pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, sobretudo porque restou demonstrada a ausência de responsabilidade do gestor pelos informes relacionados até 31 de julho de 2011, acolho o parecer ministerial e voto pela procedência parcial do pedido de rescisão para excluir a multa no valor de 136 UPFs-MT, mantendo inalteradas as demais imposições contidas no julgamento singular. Vereadores de Chapada dos Guimarães são multados por descumprimento da lei da ficha limpa. O recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas pedia reforma da decisão número 985 de 2015, referente ao julgamento improcedente de uma representação externa apresentada em desfavor da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, durante a gestão do vereador Carlos Eduardo de Lima Oliveira. O relator deste processo é o conselheiro Domingos Neto. O recorrente requer a reforma da decisão para o fim de que seja a representação externa julgada totalmente procedente e que seja aplicada penalidade de multa ao responsável. Consta nos autos que a representação de natureza externa destacava ato da Câmara de Vereadores que desrespeitou a lei da ficha limpa, empossando e mantendo o gestor em cargo público de forma irregular. O responsável não apresentou defesa e o relator votou pelo provimento do recurso com a aplicação de multa. Voto pelo provimento do recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas, a fim de que seja reformado o acordo recorrido para julgar procedente a representação externa respectiva, com a aplicação de multa de 11 UPFs ao responsável. A edição de hoje termina aqui. Para você, um ótimo final de semana. E voltamos segunda-feira com mais informações sobre o julgamento das contas públicas. Até lá!